Louvado seja Deus. Gênesis capítulo de número 6 e versículo de número 9. Vamos ler a palavra de Deus. Abram as vossas Bíblias no livro do Gênesis. Nós estamos falando sobre as famílias da Bíblia. E nós vamos continuar. Nós paramos e estamos, de certa forma, também continuando na família de Noé. Temos muitas lições a aprender com esta família, com Deus, falando com esta família. Glória a Jesus. Gênesis capítulo de número 6 e o versículo de número 9. Todos encontraram o texto sagrado, se é verdade, digam amém. Amém. Quem não achou, diga escola dominical. Olha que bênção, todos já estão afinados na escola dominical. Aleluia. Versículo 9 diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Grife aí, Noé andava com Deus. Diga comigo, Noé, mais uma vez, Noé andava com Deus. Glória a Jesus. Ainda vamos ler o versículo de número 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora. Diga comigo, farás para ti uma arca. Ok, vamos mais uma vez. Versículo 16. Farás na arca uma janela de um côvado e acabarás em cima. Diga comigo, farás uma janela de um côvado e acabarás em cima. Muito bem. E por fim, nós vamos ler aqui no capítulo 7 e o versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua família na arca. Diga comigo. Disse, pois, amém. Podeis sentar, irmãos. Glória a Jesus. Nós vamos reprisar um pouquinho esse assunto, porque nós estamos parados na janela, né? Por que Deus pediu para que Noé fizesse uma janela na parte superior da arca? A janela não foi à direita, nem à esquerda, nem nas laterais, nem na frente, nem na parte traseira da arca. Mas Deus falou para ele fazer uma janela em cima. Mas antes disso, eu gostaria de meditar com os irmãos no versículo de número 9 do capítulo 6, diz assim, ó, Noé andava com Deus. A minha pergunta é a seguinte: qual é a distância de uma pessoa que anda com outra? Qual é a distância de uma pessoa que anda com outra pessoa? É junto. É bem junto, bem juntinho, né? Então é assim, daí a gente tem a sensação, assim, Noé andava com Deus. Dá a impressão que Deus estava lá distante e Noé também lá distante. Mas a pergunta é, a que distância você está de Deus? Você pode dizer que anda com Deus? Porque Deus está em todos os lugares. Porque Deus está próximo de você. Mas a pergunta é se você está próximo de Deus. Como é que Deus pode estar próximo de mim se eu não estou próximo dele? Porque Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora a diferença é se eu estou próximo de Deus. A Bíblia diz que tem uma coisa que nos afasta de Deus. O que é? Diz que as nossas iniquidades é mais do que o pecado. Que diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E a iniquidade, eu disse para os irmãos aqui, nós já aprendemos isso aqui no Salmo 51. O que é iniquidade? O que é iniquidade, irmãos? Não chuta não, que não é
que é iniquidade? Eu ensinei para os irmãos o que é. Nós falamos de transgressão, pecado e iniquidade. Lembra a diferença desses três? Pecado é errar o alvo. Transgressão é um pecado com pena pré-estabelecida. Iniquidade é pecado premeditado. Lembra do caso de Urias, de Davi? Davi transgrediu por não ter ido na guerra. Pecou por adulterar com Betseba. E cometeu iniquidade ao mandar matar Urias. Premeditado. Então diz assim, que todo pecado premeditado é iniquidade. Tá? Todo pecado premeditado. E diz que a iniquidade faz separação entre nós e o nosso Deus. Nos separa de Deus. E a Bíblia diz que Noé era diferente. Antes de olhar os predicados que o Senhor aponta aqui para Noé, diz que Noé era um homem justo, correto? Diz que Noé era perfeito em sua geração e andava com Deus. Então, o que nós precisamos entender é qual é a distância que eu estou de Deus. Se eu estou dizendo que eu estou andando com Deus, porque Jesus diz assim, ó, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele os concederá. Então, existe um segredo. Às vezes, nós estamos em Deus, mas será que a palavra de Deus está em nós? Será que nós estamos praticando realmente de acordo e vivendo de acordo com a palavra de Deus? É fácil viver a palavra de Deus, irmãos? É fácil? É difícil? E como é que a gente faz então? Como é que é, irmã? Aí a gente já vai tentar, mas não tentar os outros não, né? Então nós vamos ter que fazer o quê? Se a palavra de Deus tem que estar em nós. Irmãos, isso não é difícil. Não é difícil. Por exemplo, quer ver uma coisa? Tem algumas pessoas que falam assim, olha, eu acho aquele instrumento, eu acho a música maravilhosa, mas eu não consigo aprender. Porque quando você fala não, eu já ponho um bloqueio na frente. Se posso todas as coisas, se tudo é possível, eu tenho que acreditar. Eu preciso acreditar. E porque eu preciso acreditar, eu tenho que aprender a fazer. E o que significa aprender a fazer? O que mais? Estudar, o que mais? Existe um provérbio, eu dizia muito isso na escola, existe um provérbio oriental chinês que ele diz assim, ó, vejo, entendo, ouço, compreendo, faço, aprendo. Isso. Fazer, praticar. Todas as vezes que eu faço, que eu uso a prática, é o que eu digo para os irmãos, irmãos, vamos cantar o hino. Aí o irmão fica de boca selada. Vai aprender a cantar? Vai? Nunca. Nunca. Por quê? Porque ele tem que começar a gesticular. Entendeu? E eu falo assim, vai mexendo com os lábios aí, daqui a pouco você aprende. Porque aquilo vai entrar, então começa a gesticular, começa a aprender, faz um esforço. É um treinamento, você treina o cérebro e o membro do corpo também para isso. Então, meus irmãos, aqui diz que Noé andava com Deus. Noé tinha uma distância muito curta. E com quem Noé aprendeu a andar com Deus? Com quem? Com o seu bisavô. Lembra, nós estamos estudando sobre genealogia, como é importante a família, a sequência de uma família, das gerações. O bisavô dele andava com Deus, que era Enoque. E era tão íntimo de Deus, que Deus foi lá e disse,
tomou para si. Não dá para a gente, eu acho que a nossa distância está ficando muito longa, entendeu? Eu quero você mais perto, porque a gente se dá tão bem. Irmãos, todo mundo que se dá bem com Deus vai ser arrebatado. Eu vi que a gente não deu glória a Deus aí, né? Mas tudo bem. Então comece a se dar bem com Deus. E o que é isso? A palavra de Deus. É difícil? É, irmãos. Por quê? Porque nós somos atraídos pelas nossas próprias concupiscências. Concupiscências são os nossos desejos ilícitos. Quem aqui não tem desejo ilícito? E às vezes quando a gente fala de desejo ilícito, as pessoas só pensam na área da sensualidade, da sexualidade. Não é nada disso. Existem inúmeros desejos ilícitos. Usurpar, invejar, intrigar, falar mal, mexerico, fofoca, cobiça, tudo isso é desejo ilícito, irmãos. E diz que nós somos atraídos pelos nossos desejos ilícitos. Por quê? Porque tem essas coisas trazem satisfação para a nossa carne. E tudo que traz satisfação para a nossa carne é contra o Espírito. E como é que eu combato essa diferença? Através da palavra. É através da palavra. A palavra, irmãos, ela tem um poder tão impressionante. Sabe por quê? Porque não é minha, não é sua, é de Deus. A palavra é de Deus, é Deus que nos traz essa palavra. E aí, quando você está de acordo com a palavra, eu digo, você pode chegar para Deus e reivindicar pelos seus direitos, não. Direito nosso nenhum, pela palavra. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, tudo quanto pedirdes ao Pai, no meu nome Ele concede. E aí é o segredo. É que nós queremos, irmãos, às vezes nós costumamos dizer, né, que quando a gente tem muito louvor na igreja e pouca palavra, a gente fala que a gente tem mais peixe do que pão. É muito peixe e pouco pão. Então nós precisamos lembrar que lá era mais pão do que peixe. Foram 5 pães e 2 peixinhos. Então, o pão sempre mais. Então, por isso nós temos que ter mais palavra. Nós temos palavra de domingo, de terça, de quinta, mas precisamos ter palavra. Então, quando nós abrimos a palavra, Deus falando conosco, faz assim, faz desse jeito, faz desse jeito. Para nós não errarmos e não nos enganarmos, Deus nos traz exemplos da sua própria palavra. Irmão, por que o Velho Testamento foi escrito? Por que o Novo Testamento foi escrito? Porque o livro dos Salmos foi escrito. Mas isso aqui não é para nós. A Bíblia diz que tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então nós precisamos aprender e ver a importância disso. Ver a importância disso. Ver os segredos dessas coisas. E aí diz o seguinte, Noé andava com Deus. Então a pergunta é o seguinte, que eu faço para vocês nesta noite e para nós. Qual é a distância que você está de Deus? Aqui, você está andando com Deus. Ele está a 100 metros à sua frente ou está do seu lado? Ele tem sido para você um Deus equidistante, inatingível, ou ele tem sido Deus emanente, que você fala com ele e ele te ouve, e ele fala com você e você ouve? Porque é o seguinte, se você estiver muito longe da pessoa, a pessoa não vai ouvir o que você fala, vai? E se a pessoa também estiver muito longe de você, você não vai ouvir o que ela vai falar para você. Então nós precisamos entender o que o profeta diz, o profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Olha só que interessante. Essa conversão é mudança de rota, é mudança de sentido. Às vezes você está, mas eu estou no caminho de Deus, mas para que lado? Essa é a grande diferença. Olha, irmãos, se o senhor vai para São Paulo, eu vou. Qual que é o caminho? É Anhanguera. Você entra na Anhanguera e vira para Ribeirão Preto. Você está no caminho, mas no lado oposto. É na rodovia. É na rodovia que falaram para você, só que lado oposto.
Tem gente que está assim, irmãos. Não, eu estou no caminho, estou na igreja, estou isso, estou aquilo. Mas para que lado? Você está indo ao encontro do Senhor ou você está de costas para Deus? Então eu preciso entender isso. Porque senão a minha vida não vai melhorar. Eu vou continuar tendo uma vida de reclamações. Entendeu? O meu 0800 não vai ser aquele assim, clama a mim e responder-te-ei. Vai ser aquele assim, Isaías 1, ouve, ó terra! Precisamos entender isso. Agora o versículo de número, para nós não delongarmos muito aí, vamos para o versículo de número 14. Diz assim, ó, fazes para ti uma arca. Ora, Deus tinha tanta intimidade com Noé, que ele falou assim, Noé, fazes para ti uma arca. E especifica o tipo da arca. E quando se fala de arca, irmão, fala de salvação. Fala de proteção. Fala de socorro. Faze para ti uma arca. Por quê? Porque vai vir a calamidade. Toda vez que nós ouvirmos isso, nós vamos entender que quando Deus manda fazer uma arca, é porque vai vir uma calamidade. Para que você possa escapar. Às vezes nós queremos, irmãos, arrastar as pessoas. E Deus trata com a gente individualmente. Primeiro conosco. Vocês já perceberam que quando você está no avião, lembra disso? Quantos irmãos que já viajaram, fizeram viagem de avião? Levante a mão. Então, todos os irmãos praticamente. Quando você entra no avião e que são dadas as instruções iniciais para o início do voo, o que a aeromoça ou o comandante ali, o comissário de bordo fala? Olha, se houver um pane, tal, máscaras cairão à sua frente. Primeiro você faz o quê? Você põe em você ou põe nos outros? Primeiro em você. Põe a máscara em você. Porque se você não tiver salvo, você não consegue salvar ninguém. Depois nas crianças, etc. Então, o primeiro é você. Então, pense que você é que tem que estar salvo primeiro. Não tente salvar os outros se você não está salvo. Primeiro é para você. Faze para ti uma arca. A arca vem primeiro para você. Você é o responsável. Você é o agente abençoador da sua casa. Você é o elemento de Deus. Então Deus está dizendo para você, faze para ti uma arca. A proteção primeiro é para você. Porque se você não tiver, como é que você vai falar da palavra de Deus se você não tem a palavra de Deus? Como é que você vai ensinar alguém a adorar a Deus se você não sabe adorar a Deus? Como é que você vai cantar louvores a Deus, ensinar alguém a cantar louvores a Deus se você não sabe cantar louvores a Deus? Como é que você vai ensinar alguém a servir a Deus se você não sabe servir a Deus? Primeiro é você. Primeiro somos nós. Faze para ti uma arca. Primeiro você. Porque a gente fica assim, olha, Deus podia fazer isso fulano. Sabe aquela história, irmãos? Eu já ouvi muito disso nessa minha trajetória, são praticamente 40 anos dirigindo igreja, comecei com 19 anos, então já faz um tempo, né? E eu via depois de um culto, alguém falar assim, o irmão fulano, a irmã ciclana, que precisava estar nesse culto, essa palavra é para eles. Jesus erra de endereço, irmão? O Espírito Santo erra de endereço? Essa palavra é para quem está aqui nessa noite, não é para quem não veio. Essa palavra é para mim, é para você, é para nós que estamos aqui. Quem não veio não vai ter essa palavra. O Espírito Santo não erra de endereço. Se fosse assim, fechava a igreja, vamos pregar, porque essa palavra é para os outros, não é para nós. Entendeu? Porque quando chegou no dia do Pentecostes, que Pedro tomou a palavra e disse assim, ó, esta promessa diz respeito a vós. Primeiro para quem? Para quem estava ali. A vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Olha só o caminho que é sequenciado. Primeiro é para quem está aqui. E é para quem está aqui. Então nós encontramos, faze para ti uma arca. E Deus dá toda a discriminação. Por quê? Porque vai vir a calamidade. A calamidade vai chegar. A destruição vai chegar.
E você precisa fazer uma arca. Para que eu preciso fazer uma arca, Senhor? Primeiro, não chove. Não é? Não podia questionar? Não chove. Faz desde que o mundo é mundo, nunca choveu. Mas só tem uma brisa que rega o orvalho da noite aí. Não tem chuva. Faze para ti uma arca. E Noé começou a fazer a arca. Praticamente 120 anos. Quando estava 40 anos fazendo, a mulher dele falou assim, Noé, 40 anos, cara. Meu velho, 40 anos, você de sol a sol fazendo uma arca, para quê? Não chove, não é? O Deus que anda comigo e eu ando com ele falou que vai chover. Deus não fala para duas pessoas, vão falar para você. Fala para você. Eu fico achando, irmão, a maior hipocrisia quando faz aniversário de pastor. Por isso que os irmãos viram que eu não sou adepto de aniversários. Do meu aniversário, de fazer comemoração de aniversário de pastor. Sabe por quê? Porque o pastor chega aqui, chega os irmãos e fala assim, essa aqui é minha esposa, irmão. Ela é 70% do meu ministério. Uns falam que é 90%. Ele quase não tem ministério nenhum. O dia que ela morrer, ele acabou o ministério dele. Onde está escrito que a esposa é X% do ministério? Lugar nenhum. Isso não tem Bíblia, irmãos. Nós precisamos aprender o que está na Bíblia, falar o que está na Bíblia, não o que não está na Bíblia. Eu posso ter o meu ministério, a minha esposa pode ter o ministério dela, separadamente. Quanto que Sara foi do ministério de Abraão? Quanto que Rebeca foi do ministério de Isaac? Quanto que a mulher de Osés foi do ministério dele? Então, esse negócio, irmãos, não está na Bíblia. Deus nos trouxe a esposa para ser adjuntora, para circuncidar, para ajudar, etc. Mas ela pode ter um ministério, inclusive, diferente. Eu conheço mulheres, por exemplo, o pastor Jorge de Oliveira Vale, que os irmãos conhecem perfeitamente aqui de Campinas, ele é viúvo, não sei se os irmãos sabem, a Raquel é a segunda esposa dele. A primeira esposa dele era que tinha o ministério. Ela que era quem tinha o ministério. E o que acontecia? Ele disse que ele carregava a mala dela. Eu conheço muitas mulheres que têm ministérios maravilhosos, que Deus usa, e eu sei que Deus é o seu ministério. Agora, cada um tem o seu. Então a gente não pode misturar essas coisas. Irmão, porque é isso? Não é. Biblicamente não é. Porque Deus sempre deu ordem para um. Deus deu a missão para o homem desde o início. E para a mulher, dentro da mesma missão, ela tem uma submissão, uma missão abaixo, mas dentro da mesma missão do homem. É assim que Deus fez. Enquanto o homem é provedor, enquanto o homem é o que trabalha, é o que orienta, é o que é o pai, é o profeta, a mulher é a que edifica a casa. E aqui, está dizendo que Noé falou assim, Deus falou comigo. Até quando, Noé? Não sei. Eu sei que Deus falou comigo. E porque Deus falou comigo, eu vou seguir o que Deus falou. Aí, nós vamos para o versículo que nós lemos na sequência. Deus diz assim, faze para ti uma arca. Aí diz assim, e farás nela uma janela. No versículo de número 16, diz assim, e farás uma janela aonde? Em cima. Por quê? Porque se Noé começasse a ver tudo que estava acontecendo na volta, o que ia acontecer? Ia ficar apavorado, preocupado, fulano morrendo, ele não estava vendo nada acontecer. Porque o tempo de oportunidade está antes que a porta da arca seja fechada. Entendeu? Antes que a porta da arca seja fechada. Então Deus quer que você não fique olhando para baixo, nem de lado. Deus quer que você continuadamente olhe para cima. Porque a graça vem de cima, o poder vem de cima, a glória vem de cima, a unção vem de cima. Nós vamos para cima, porque o nosso Deus é de cima e a nossa morada é o céu. E a Bíblia diz que para o entendido o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Então, nosso olhar é para cima,
sempre. Aí nós vamos para mais um momento que diz assim: mas contigo, versículo 18, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Lembra que ele disse? Faz para ti uma arca. E agora, quem que você vai pôr na arca? Quem? Quem vai pôr na arca? Família. A família. E nesta noite eu quero orar pelas famílias aqui, para que você que tem o seu filho que não é crente, a sua filha, o seu marido, sua esposa, alguém da sua família, porque você, Deus vai te usar como instrumento de Deus para colocar a sua família na arca. Porque a calamidade vem. E Deus vai te usar. Deus não vai usar outro. Deus vai usar você para colocar a sua família na arca. Comece a lembrar do seu filho, de quem quer que seja. Eu fico olhando para a parábola do filho pródigo. Lembra que aquele rapaz, certamente, porque quando ele saiu, ele era um garoto. Ele já era um jovem, já era um homem formado, quando ele pediu para sair de casa. E certamente, o pai, se pudesse escrever uma carta para ele, talvez escrevesse uma carta dizendo assim: meu filho, eu choro todas as noites de lembrar que quando você andava comigo pelo campo, pela fazenda, quando você caminhava comigo aqui dentro de casa, quando juntos podíamos ir até a sinagoga, eu sinto falta de caminhar com você. Eu sinto falta de você estar ao meu lado. E é possível que alguns desviados das nossas famílias, Deus possa estar dizendo assim: eu sinto falta deles. E vai usar-nos como instrumento dele para buscar os que estão longe, para os que estão fora e trazer para colocar dentro da arca. Glória seja dada ao nome do Senhor. A calamidade vem. Nós sabemos que ela vem. Não basta nos proteger. Primeiro, faze para ti a arca. Agora, quem que você coloca dentro? Entra tu. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Olha o versículo. Olha como Deus é tão detalhista em tudo que ele faz. Veja só o versículo 18. Mas contigo estabelecerei o meu concerto. Com quem? Com Noé. Eu não vou estabelecer o concerto com a sua família, não. É contigo, Noé. É contigo que eu vou estabelecer o meu concerto. Ele diz assim: e entrarás na arca. E entrarás na arca. Primeiro, tu. Ele é o primeiro a entrar na arca. E quem mais? Os teus filhos. E depois, a tua mulher. E depois, as mulheres dos teus filhos. 8 pessoas. Irmãos, imagine o seguinte: esse barco tinha 150 metros de comprimento, 25 metros de largura, 15 metros de altura. Para os irmãos terem uma ideia, esta igreja, até o final do terreno aqui, tem 30 metros. Até o final, 30 metros. Prefiro falar da igreja do que do campo de futebol. Entendeu? 30 metros. Era simplesmente isso aqui, ó, era a largura da arca. Largura. E ela pegava 150 metros, que a gente pode considerar que é praticamente esse quarteirão inteiro. Daqui, da Imperatriz, até a Frei Manuel da Ressurreição. E ela tinha 15 metros de altura. Então, seria 3 vezes essa altura que nós temos aqui. 8 pessoas. 8 pessoas. Às vezes nós achamos, irmãos, que a arca é muito grande para pouca gente.
Mas fica tranquila que Deus se encarrega de preencher todos os demais lugares. O resto é com Deus. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Entra na arca. Põe a sua família dentro da arca. A arca já estava pronta, estava protegida. Põe a tua família dentro da arca. E aí ele diz mais o seguinte. Quando ele coloca isso e Noé entra na arca, e depois nós já vamos atravessar agora por todo o período do dilúvio. E o dilúvio durou, irmãos, quanto tempo? Do dia que eles entraram na arca até o dia que eles saíram da arca, quanto tempo foi? 365 dias. 7 dias primeiro, 40 dias de água, e demorou todo esse tempo ficar 1 ano dentro da arca. Agora vamos pensar o seguinte: como é que eles viveram 1 ano dentro da arca? Alimentação, respiração, higiene pessoal. Como é que eles viveram 1 ano dentro da arca? Às vezes nós ficamos imaginando, né? Dá a impressão que a arca foi, o dilúvio foi, daqui a pouco acabou, no dia seguinte está tudo certo. 1 ano. 1 ano. Ele e toda a família, 1 ano dentro da arca. Como é que foi feito? Eu não sei. Não tenho a menor ideia. Mas eles não morreram. Não ficaram doentes. Os animais não morreram. Não ficaram doentes. Porque, irmãos, a arca é Cristo. E quando Deus nos abraça, não tem doença. Não tem falta de ar. Não tem falta de limpeza. Porque Jesus, Ele é purificador de todas as coisas. É Ele que nos purifica. É Ele que nos purifica. Eu estava observando que às vezes, sabe o que nós fazemos? Nós queremos fazer a coisa do nosso jeito, aí por isso que dá errado. O senhor vai falar assim, mas senhor, não questiona Deus, como é que vai fazer isso, como é que vai fazer aquilo? Por quê? Porque a arca ficou flutuando. Só tinha uma janela para cima. Não tinha laterais. Estava lá, guardados por Deus. No dia da calamidade, Deus vai guardar a sua vida. Deus vai guardar a sua família. Se você os colocar na arca. Os irmãos viram o que aconteceu há uns 2 anos atrás? Tivemos uma pandemia mundial, né? E de repente alguém pode dizer, irmãos, aí foi um instrumento pedagógico de Deus, porque eu nunca orei tanto na minha vida durante a pandemia. Nunca li tanta Bíblia. Tem gente, irmão, que passou até a cantar, que nunca tinha cantado na vida, começou a cantar. Por quê? Porque ficou com medo. Aquelas valas que se abriam, que se mostravam, etc. e tal. E quando fala aí que a televisão é um lixo, irmãos, é lixo mesmo. Porque eles pegam a miséria e multiplicam o tamanho dela. Multiplica o tamanho dela. E às vezes o crente passa tempo vendo televisão e alguns falam assim, irmão, eu só vejo o repórter. É o pior. É o pior. Entendeu? Eu só vejo o jornal. É o pior. Leia a Bíblia. Ore. Busque a Deus. Entendeu? É isso que nós precisamos fazer. Não é para ficar alienado, não. É porque a notícia que vai sair amanhã, irmão, já está publicada aqui hoje. Ó. O que vai sair amanhã já está aqui hoje. Então você não precisa se preocupar com isso. O que vai acontecer? Porque quando você precisa de uma porta de emprego, você pede para quem? Para a Globo? Para a SBT? Para o Record? Para quem você pede? Para Deus. Quando você tem uma enfermidade, você precisa de saúde, você pede para quem?
Quando você tem problema no seu relacionamento, você fala com quem? Quando você precisa de um socorro financeiro, de alguma coisa, você pede para quem? E por que então, no tempo que você tem para buscar a Deus, para orar a Deus, você vai para a televisão? Entendeu? Então nós precisamos aprender isso, irmãos. Por isso que fala assim, é difícil. Não é não. Comece a andar com Deus para você ver como que é fácil. Comece agora a buscar a presença de Deus. Comece a falar com Ele todos os dias. Comece a viver com Ele todos os dias. Você vai ver que a coisa fica fácil. Entendeu? Quando chegaram para Eliseu, falaram, Eliseu, sabe que Elias vai ser tomado sobre a tua cabeça? Falou assim, eu sei, calai-vos. Fica tranquilo. Não me interessa a opinião pública negativa. Quando chegou aquele príncipe da sinagoga, que foi lá para falar com Jesus, Senhor, a minha filha está muito doente. Como é que era o nome dele? Jairo. Quando o Jairo chega, minha filha está muito doente, o senhor pode ir lá? Claro que eu posso, Jairo, vamos lá. No meio do caminho chega uma mulher com fluxo de sangue, rouba a cena, Jesus para, chega a Globo, a SBT, a Band, chega lá e fala assim, ó, esquece, não precisa chamar o mestre não, que a sua filha já morreu, já acabou, não tem mais jeito, acabou. Jairo já baixa a cabeça, vai saindo meio devagarzinho assim, no meio da multidão, diz, ei Jairo, não dê ouvido à opinião pública negativa não, crê somente. Crê somente. Tem crente, irmãos, que em vez de olhar para Jesus, fica olhando para a opinião pública negativa. Olha para cima, olha para Jesus. Ele é o socorro bem presente na angústia. Por isso que nós temos que entender isso. Nós não vamos ficar fora, nós vamos estar dentro da arca. E nós vamos trabalhar para trazer mais gente para dentro da arca. Nós vamos lutar para isso. Nós vamos brigar por isso. Com as armas carnais, não. A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, as potestades que estão nos lugares celestiais. Então nós vamos brigar. Os irmãos perceberam que quanto mais você ora, mais chega alguém para te perturbar? E não é ninguém de fora, não, irmão, é de dentro de casa. É de dentro de casa. A Bíblia diz que o inimigo do homem são da sua própria casa. E se nós não tomarmos cuidado, o inimigo usa a gente, nós mesmos. Ah, meu irmão, eu sou crente, e daí? Pedro não era? Jesus falou assim, Pedro, falou para os discípulos assim, que dizem ser o filho do homem? Ah, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomando a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi revelado a ti nem a carne e nem o sangue, mas foi o meu Pai que te revelou. Olha, Pedro tinha acabado de receber uma revelação de Deus. Já pensou isso, irmã Heloísa? Acabou de receber uma revelação de Deus. 3 minutos depois, Jesus começa a falar, olha, eu vou ser levado, convém que o Filho do Homem seja padeça, seja crucificado, tal. Pedro falou, comigo não, senhor, o senhor não vai. Aí aquele homem que tinha recebido a revelação de Deus, Jesus vira para ele assim, para trás de mim, Satanás. Pedro, 3 anos com Jesus. Jesus fala assim, quando tu te converteres, vai e confirma aos teus irmãos. 3 anos na igreja, no ministério de Jesus. Eu não estou incentivando você a ficar esperando até se converter. Faça isso agora. Não espere para depois, não. Porque nós temos que entender isso, irmãos. Que o diabo ele usa qualquer um de nós. Por isso que a Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar a Satanás. Que ele vai usar pessoas e vai usar cada um das pessoas para querer nos influenciar e mudar as nossas vidas. Por isso nós temos que voltar para a palavra de Deus. Crente que não lê a palavra de Deus, que não estuda a palavra de Deus, irmão, vai ser levado por vento de doutrina e o diabo vai fazer o que quiser com ele. Irmão, mas eu oro. Não adianta. Não adianta. Porque quando Jesus, você já viu alguém, quando Jesus foi lá para
entrou no ringue com o diabo? Não foi assim? A Bíblia assim, depois de Jesus tendo orado e jejuado por 40 dias e 40 noites, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que beleza. É como se ele diz assim, sai, Satanás. Não. Satanás já chegou e falou assim, ó, se tu és o Filho de Deus, primeira coisa que ele lançou foi o quê? A dúvida. Se tu és o Filho de Deus, diga para que essas pedras se transformem em pão. Jesus disse assim, eu vou orar. Falou isso? Vou expulsar. Falou, escrito está. Escrito está. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jogou Satanás primeiro round de lona. Vai para o segundo round. Satanás, espera aí, eu também conheço a Bíblia. Está pensando o quê? Ainda mais aquela que os irmãos gostam de abrir o Salmo 91, deixa lá, acho que é o diabo fica lendo o Salmo 91, que é um monte de crente abre, né? Deixa lá no Salmo 91 aberto. E ele passa toda hora, tá na casa do irmão, tá o Salmo 91, ele vai lendo lá. Foi lá e leu. Levou Jesus ao pináculo do templo, lança-te daqui abaixo, porque escrito está no Salmo 91, que aos teus anjos dará ordem ao seu respeito, para que não tropece com os teus pés em pedra. Jesus diz assim, escrito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Lona de novo. Aí ele leva Jesus ao cume dos montes. Percebe, irmãos? Começa no deserto, vai para o pináculo do templo, depois para o cume dos montes. É assim que o diabo quer fazer com as pessoas. Primeiro, ele fala, põe na base, ele coloca a dúvida no seu coração. Depois ele te leva para a igreja, para dizer, tá vendo? Eu também sei Bíblia, não é bem assim. Não é isso que o pastor está dizendo. Não é desse jeito. Você não precisa seguir o pastor. Você não precisa seguir o que está lá. É muito difícil, é muito apertado, a doutrina é muito dura. Vai escutando o diabo. Aí sai dali, levou para o pináculo do templo, citou a Bíblia. Aí vai lá para o monte. Aí mostrou, olha, está vendo a glória do mundo? Você quer riqueza? Você quer fama? Você quer poder? Tudo isso eu te dou. É só prostrar e me adorar. Jesus de novo, Bíblia, escrito está. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Lona de novo. Glória a Jesus. Aí o que aconteceu? Vieram os anjos e serviram a Jesus. Quer ser servido por Jesus? Resiste o diabo. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Crente não tem que fugir do diabo não, irmãos. A pessoa está endemoniada ali, entendeu? Isso é para quem não lê Bíblia. Porque quando você chega lá, não é o seu poder. Você vai pegar aqui, Senhor, ó, não fui eu que escrevi, a tua palavra diz, em meu nome expulsarão os demônios. Sai, Satanás. Ele fala, em nome do quê? Do Rosém? Não, em nome de Jesus. O nome do Rosém ele pega mais uns 4, 5. Mas em nome de Jesus ele sai. É autoridade, irmãos. No nome de Jesus. Então não tem que sair daquele versículo, né? Tem uns que dizem assim, Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas tem crente que diz ao contrário, irmão Wando. Não combati o combate, não combati o bom combate. Acabei com a fé e saí na carreira. Isso não funciona, não vai dar certo nunca. Eu preciso combater, Paulo diz, o bom combate. Então, quando Satanás se apresentar, você fala assim, não, eu estou aqui, ó, eu sou filho do rei. Eu tenho a autoridade do rei. Eu tenho a patente do rei. Eu tenho o selo do rei. Eu falo em nome do rei. Glória a Jesus.